Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder, o seu canal de perguntas e respostas no YouTube. Hoje nós vamos falar de um tema que nos últimos dias, nas últimas semanas, permeou muito entre os chamados web crentes do Twitter, uma discussão se a Bíblia é ou não inerrante. Que são alguns aspectos, né? Quando a gente estuda biologia, existem alguns aspectos na Bíblia: clareza, unidade, infalibilidade e inerrância. O que significa inerrância? A inerrância quer dizer a Bíblia é palavra de Deus e não contém erros de qualquer natureza. Então, quando eu falo que a Bíblia é inerrante, eu estou dizendo o seguinte: a Bíblia não é um tratado científico, mas ela é cientificamente correta. Ou, a Bíblia não é um tratado histórico, mas é historicamente correta. Isso é algo que nós podemos afirmar com muito fundamento. Porque, principalmente a partir do século XVIII, do Iluminismo, tentou-se e vem-se tentando questionar a Bíblia durante muito tempo. Até mesmo dentro da igreja, com a teologia liberal, por exemplo, questionar a veracidade da Bíblia. E nunca se conseguiu provar nada que a Bíblia estivesse efetivamente errada. Embora existam o que a gente chama de problemas em alguns aspectos da Bíblia, problemas de interpretação, não existem erros na Bíblia. Eu tenho um livro que aborda 100 desses problemas, 100 possíveis problemas na Bíblia, mas que não encontra nenhum erro, em que se comprova que não são erros. Eu selecionei alguns hoje para a gente discutir. O primeiro aspecto que eu queria discutir é esse aqui: as origens do mundo. Há uma ciência que se chama cosmogonia, ou a gênesis do cosmos, que vai discutir isso, né? Essa matéria dentro da geografia bíblica, que vai se discutir a questão das origens do mundo. Existem diversas propostas, né? Eu vou preparar um vídeo mais para frente, nós vamos tratar especificamente do Big Bang, mas existem diversas propostas de criação do mundo. Mas nenhuma dessas propostas conseguiu provar que aquilo que a Bíblia propõe, simplesmente que disse Deus haja e houve, é uma proposta errada. Nós tivemos todo aquele processo da teoria da evolução, que nunca passou de uma teoria, né? E depois ela desembarcou no chamado design inteligente. Ou seja, um grupo de cientistas comprovando, não, alguém tem que ter planejado. Então, não existe nenhuma prova científica de que a Bíblia errou na sua definição de origem do universo. No Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou os céus, le hashamayim, et le taraer, e a terra. Nunca houve uma prova científica de que isso não fosse verdade. Então, o que eu quero dizer é que, conciliando Gênesis com as descobertas científicas, nenhuma descoberta científica comprovada contradiz as Escrituras. Esse é um outro aspecto. A criação do homem e da mulher. Por quê? Porque existem dois relatos. O relato de Gênesis 1, 26, 27. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher os criou. E o relato de Gênesis 2, que é uma sequência. Primeiro o homem é criado, depois a mulher. E alguns vão questionar. Então a Bíblia errou, porque ela fala de uma coisa e de outra. Nós já fizemos vários vídeos nesse sentido, provando que
Na realidade, a criação de Gênesis 1, 26 e 27 trata de uma espécie humana, que a Bíblia mais tarde vai se chamar de Nefelim, e a criação ou a formação do homem em Gênesis 2 diz respeito a uma outra espécie humana, o Homo sapiens, que é a nossa espécie que existe até hoje. A outra espécie foi eliminada no dilúvio, né? Talvez tenha ficado alguma descendência dessa outra espécie a partir das noras de Noé, nós já falamos sobre isso num vídeo recente, mas a nossa espécie, o Homo sapiens, continua existindo. Então não há problemas contraditórios entre esses dois relatos. Esse é um outro aspecto. Nós também já falamos sobre isso em outros vídeos. A questão de... A Bíblia fala que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como então que aqui está, em alguns aspectos, em alguns momentos, diz que Deus se arrependeu, por exemplo, de ter criado o homem? Então a gente precisa entender o que é o arrependimento de Deus. O que é o arrependimento de Deus? Deus não se arrepende da mesma forma que nós nos arrependemos. Quando eu me arrependo, eu estou dizendo o seguinte: eu errei, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. Quando Deus se arrepende, ele não está dizendo que errou, Deus não erra. E se ele pudesse voltar atrás, ele faria de novo igual. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu me arrependo porque eu fiz certo, mas o resultado não foi aquele que eu esperava, porque houve um erro no ser humano. Então, vocês percebem que são questões diferentes. Não é Deus avaliando a sua atitude como errada. É o resultado da sua atitude ter dado errado por causa de um erro do homem no objeto da sua atitude. Essa aqui é uma outra questão, que é o dilúvio universal. Ah, mas será que o dilúvio aconteceu na Terra inteira? Não aconteceu? Como é que foi? A Bíblia diz que sim, foi na Terra inteira. E não há nenhuma prova de que não tenha sido. Se nós analisarmos, tá? Novamente voltando aqui, né? Há uma alteração hidrográfica no mundo a partir deste dilúvio, né? As únicas provas que se encontrou até hoje são a favor do dilúvio e nunca contra. Então não há nenhum indício de que esse é um relato errado, um relato de algo que não aconteceu. Esse aqui talvez seja um pouco mais difícil vocês lerem. Maria teve outros filhos. Essa é uma discussão que a Bíblia não apresenta. A Bíblia apresenta Maria, mãe de Jesus, Tiago, Judas, Simão, José e algumas irmãs de Jesus, que os nomes não são ditos. Foi mais tarde é que se definiu, dentro de decisões dentro da igreja, de que Maria teria permanecido virgem sempre, então, portanto, ela não poderia ter tido outros filhos. Aí vem a discussão, daqueles irmãos de Jesus estão lá, eram primos. Não, eram filhos de José, mas não eram filhos de Maria. Gente, a Bíblia fala que são irmãos de Jesus, e são irmãos de Jesus. Porque a Bíblia só diz que Maria permaneceu virgem, ou José não conheceu sua mulher, até que Jesus nascesse. A Bíblia é muito clara nisso. Isso não quer dizer que ela continuou virgem depois disso. E mais uma questão que eu gostaria de levantar aqui, né? É uma parábola em que Jesus vai comparar o reino dos céus com um administrador infiel. A ideia, gente, da parábola é mostrar, né, que aquela pessoa, embora tenha sido um administrador infiel, ela foi diligente em buscar alternativas de solução para a sua vida
e que nós, como cristãos que nos esforçamos para entrar no reino dos céus, também devemos ser diligentes. Não há uma comparação de que Deus seja um administrador infiel, que nós cristãos devemos ser um administrador infiel, ou pensando outra parábola, que Deus é um juiz iníquo. Não, a ideia ali é qual a mensagem que a parábola quer passar. E não nos compararmos, nos colocarmos como administradores infiéis. Porque na própria parábola Jesus diz assim, nós os filhos da luz devemos ser tão diligentes como muitas vezes os filhos das trevas são. Então ele deixa bem claro que o administrador infiel é filho das trevas, se nós somos filhos da luz, mas que devemos ter a mesma diligência. Há outras questões, né? Eram 1 ou 2 demoniados gadarenos. Eram 2. Agora, um dos evangelhos foca em um deles, o que falou, o que se comunicou. Mas eram 2. Era 1 ou 2 cegos de Jericó. Era 1 na entrada e 2 na saída. São momentos diferentes. Então, para encerrar esse assunto, a Bíblia não comete erros. A Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante. Mas é a Terra que gira em torno do Sol. Como é que a Bíblia fala que o Sol parou? Gente, é só olhar o texto. A Bíblia não fala que o Sol parou de girar, porque o Sol não gira. Em hora nenhuma a Bíblia fala isso. O que a Bíblia fala é Sol se detenha no vale. Então, a visão ali não era relativo ao Sol como astro no universo, mas a sua presença no vale. E era ali que ele parou. Ele ficou retido na sua presença no vale. Então, a Bíblia não disse que o Sol parou de girar, porque o Sol não gira. Em momento nenhum a Bíblia disse isso. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ativa o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. E se você tem uma dúvida bíblica, teológica, envie-nos a sua dúvida. Na sua tela estão todas as nossas redes sociais, o nosso site, onde você conhece mais sobre o nosso ministério, conhece os cursos gratuitos que nós levamos na sua igreja. Continue nos assistindo aqui, neste canal.